Leitura do Santo Evangelho segundo Mateus, capítulo 15, os versículos 21 até 28. E diz assim: Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto das cidades de Tiro e Sidom. Certa mulher cananeia que morava naquela terra chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim, a minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: manda essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós, fazendo muito barulho. Jesus respondeu: eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajude. Jesus disse: não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus, que seja feito o que você quer. E naquele momento, a filha dela ficou curada. Oremos. Bondoso e querido Deus, é tão bom podermos estar juntos e juntas novamente na igreja. É tão bom podermos estar aqui para rever os amigos, ouvir a Tua Palavra, podermos ter comunhão e podermos também receber a orientação e o fortalecimento da nossa fé. Por isso eu te peço, Senhor, dê-me inteligência e sabedoria para poder fazê-lo da melhor forma possível. Que as palavras que saírem de minha boca sejam inspiradas por Teu Santo Espírito e que elas sirvam de orientação, tanto para a minha vida pessoal como para a vida de todas as pessoas que ouvirem essa palavra. É o que te peço em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Querida comunidade, o texto do Evangelho de Mateus, ele traz ensinamentos muito atuais para todos e todas nós. Jesus sai de Israel e vai para a região que fica perto da cidade de Tiro e Sidom. Essa terra, ela fica no estrangeiro e era onde viviam pessoas pagãs, inimigas dos israelitas. Jesus ele foi para lá para se retirar e instruir os seus discípulos longe das multidões que o acompanhavam. Mesmo sendo uma terra estrangeira, uma mulher de lá, que fazia parte de um povo inimigo de Israel, vai atrás de Jesus para pedir ajuda, para que a sua filha seja libertada de um demônio. Naquele tempo, no tempo de Jesus, as pessoas acreditavam que as doenças mentais, emocionais e até físicas eram provocadas pelos demônios. E na época de Jesus, 2000 anos atrás, eles acreditavam que tinha não só um demônio, mas que tinham muitos demônios. Inclusive tem um texto em que Jesus expulsa 7 demônios de uma mulher. Então esse era o pensamento, a crença na época de Jesus. E a mulher grita: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim, a minha filha está dominada por um demônio e passando muito mal. Então ela pede ajuda para sua filha. A pedagogia utilizada por Jesus nesse texto nos choca um pouco.
Primeiro, Jesus ele fica calado, ele não responde nada. Mas os discípulos sim, os discípulos chegam perto de Jesus e dizem para ele assim, manda essa mulher embora, ela está nos seguindo e fazendo muito barulho. Ou seja, isso quer dizer assim, ela está enchendo o saco, manda essa mulher para longe de nós. É isso que os discípulos pedem para Jesus fazer com aquela mulher. Aí Jesus responde para ela, eu fui mandado somente às ovelhas perdidas do povo de Israel. Mas a mulher não desiste. Ela ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse, Senhor, me ajuda. Então Jesus diz, não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Mas a mulher respondeu para Jesus, sim, Senhor, é verdade, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. E pela insistência, perseverança dessa mulher, Jesus então lhe diz, mulher, mas você tem muita fé, hein? A sua fé é muito grande, hein? Que seja feito o que você quer. E naquele momento, a filha dela ficou curada. Então, querida comunidade, podemos aprender muitas coisas com esse texto. Tem uma série de detalhes que eu gostaria de dizer que não dá para falar aqui. Por exemplo, qual era a relação dos judeus, que era o povo de Jesus, com os que eram do estrangeiro. Por que Jesus chama a mulher aqui de cachorrinha? É um detalhe muito interessante. A reação dos discípulos, por que os discípulos são tão grosseiros com essa mulher? Isso tem uma explicação, tem um sentido. Não dá para a gente falar desses detalhes, mas eu resolvi falar sobre 4 aspectos que para mim me chamam muito a atenção no atual momento desse texto. Primeiro, Jesus ele conversa com uma mulher. Isso na época de Jesus era inconcebível. Um mestre que se prezasse jamais ousaria falar com uma mulher que naquela época, não muito diferente de hoje, era marginalizada, discriminada, desvalorizada, assim como eram os doentes, os pobres, as crianças, os estrangeiros. Mas Jesus fala e conversa com ela. Isso nos ensina que toda pessoa, todo ser humano tem valor para Jesus, inclusive aqueles que o mundo não valoriza. Isso ensina as pessoas que se dizem cristãs, que é o nosso caso, nós somos cristãos e cristãs, seguidores e seguidoras de Jesus. Nosso mestre, nosso Senhor é Jesus Cristo. Então as pessoas que se dizem cristãs deveriam fazer o mesmo que Jesus fez. Não podemos discriminar ninguém. Então essa é uma das lições desse texto. Tem muitos brancos, pessoas brancas, que odeiam pessoas negras. Tem pessoas negras que odeiam pessoas que são de cor branca. Tem pessoas que odeiam os índios. Tem gente que odeia os nordestinos. Tem pessoas que menosprezam, discriminam as outras pessoas por causa da cor dela, por causa da condição social, por causa da religião, por causa da questão política, uma série de outras coisas. Então esse texto aqui, ele nos ensina muito. Deus não discrimina ninguém. Todas as pessoas têm valor para Deus. Então é uma coisa que a gente deveria aprender. Não discriminar. O outro é diferente, respeita. Não precisa discriminar, desvalorizar. Ou hoje em dia, só porque não é do meu grupo, então se briga e se vira inimigo. Aí não tem como se ter uma convivência sadia. Então é fundamental o respeito e não discriminar ninguém. Segundo aspecto, a mulher ela era estrangeira. Isso ensina que o Evangelho e o projeto libertador do Reino de Deus veio para todas as pessoas do mundo, não somente para algumas que se julgam escolhidas e que se sentem com isso no direito de excluir e discriminar as outras. Por isso, nenhuma pessoa, igreja ou grupo é dona ou dono do Evangelho ou de Deus. Por isso que eu faço um alerta para vocês. Se
Se alguém chegar para você e perguntar: de que igreja você é? Aí você responde: não, eu sou luterano. Aí ela fala assim: tadinho de você, eu fico até orando por vocês. Aí você pergunta: por quê? Não, é porque vocês são luteranos, vocês são católicos, vocês vão tudo queimar no mármore do inferno, vocês vão tudo para o inferno. Mas por quê? Só a minha igreja que é a certa, só na minha igreja que tem salvação. Eu tenho até oro para vocês um dia mudar de igreja, para vocês conseguirem talvez a salvação. Porque se vocês ficarem nessa igreja, vocês vão tudo queimar no mármore do inferno. Cuidado com pessoas que falam isso. São pessoas ignorantes, são pessoas que não têm tolerância, são pessoas preconceituosas e são pessoas mentirosas. Porque é mentira. Esse texto prova que o Evangelho vem para todas as pessoas, não só para um grupinho. Tá? Então cuidado com isso. As pessoas têm que respeitar quem pensa diferente e que tem uma fé diferente. Então, se alguém chegar e disser isso para você, você pode dizer: você é mentiroso, você é mentirosa, você está contando mentira. Porque a Bíblia ensina o contrário disso. Quem são vocês para dizer que só vocês são donas de Deus e só na igreja de vocês tem salvação? Quem são vocês para dizer isso? Vocês estão contando mentira, isso não é bíblico. Terceiro aspecto: a mulher não desistiu, mas permaneceu firme em seu objetivo e em sua fé. Por sua insistência, por sua perseverança, por sua fé, Jesus ouviu o seu pedido, a sua oração, e ela foi atendida por Jesus. E Jesus elogia ela dizendo assim: mulher, mas você tem muita fé, a sua fé é forte, e por causa dessa fé, ele fala: que seja feito o que você quer. E o que essa mulher queria? Ela queria somente a cura que nem era para ela, era para uma outra pessoa, no caso, para a filha dela. Essa persistente mulher cananeia recebe um elogio de Jesus por crer que ele socorrerá a sua filha doente. Em momentos de aflição, nós muitas vezes deixamos de orar com essa determinação ou somente pedimos assim de forma hesitante. Em vez disso, devemos, como diz o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 5,17, orar sem cessar, ou seja, orar sempre, orar sem parar. Jesus ouve todas as orações feitas em seu nome e responderá em seu próprio tempo e da maneira que for melhor para nós. Eu sempre digo que a fé é um remédio, e é o melhor remédio que tem, mas tem que ser uma fé positiva, porque uma fé negativa, infelizmente, ela só atrapalha. Por exemplo, uma pessoa que coloca na cabeça que tudo é ruim, que tudo só dá errado para ela, que nada vai para frente, e a pessoa coloca isso na cabeça e acredita nisso, vocês podem acreditar que nada vai dar certo na vida dessa pessoa, porque ela programou isso na mente, acredita nisso, tem fé nisso, e aquilo no qual a pessoa acredita, de positivo ou negativo, acontece. Ou tem pessoas que colocam na cabeça que são doentes. Tem gente que fala: eu sou krank mesmo, eu sou uma pessoa doente. E essa pessoa coloca na mente, incorpora que ela é doente. Ela pode tomar qualquer tipo de remédio, mas o poder da mente dela tira o efeito do remédio. Existem experiências científicas com relação a isso. Foram feitas experiências nesse sentido nos Estados Unidos, na Alemanha, que eles chamam de efeito placebo. Eles colocam em determinadas cápsulas, né, o médico vai, conversa, conquista a pessoa, uma pessoa agradável, tudo, positiva, e aí eles colocam em cápsulas de remédio. Em vez de colocar o remédio, eles colocam trigo com açúcar lá dentro. Não tem princípio ativo nenhum, é só assim. Mas eles dizem que aquilo vai curar ela, e a pessoa toma aquilo com tanta fé que ela cura daquela doença. Aí eu pergunto:
O que curou a pessoa? Foi aquele remédio placebo, que nem era remédio, ou a fé dela? E tem outra coisa, tem o contrário disso também. Tem pessoas que dizem, é remédio, tem princípio ativo e tudo, toma. Mas elas não acreditam que aquele remédio vai fazer efeito nela. O poder da mente tira o efeito daquele remédio. Tamanho é o poder da fé que as pessoas têm. Então a gente precisa ter uma fé positiva. Então tem que ter uma fé positiva, esperançosa, de ânimo, de vitória. Aí sim ocorre a cura. O contrário produz cada vez mais tristeza e doença. E essa fé nós precisamos cultivar mais do que nunca, nesse tempo de coronavírus e de retomada. E o quarto aspecto, e a cura aconteceu. Jesus demonstra sua compaixão ao não rejeitar nenhuma pessoa que necessita de ajuda. As curas feitas por Jesus são sinais que demonstram a proximidade do reino de Deus e do amor de Deus pelas pessoas. Da mesma forma, ainda hoje é assim. Deus continua tendo compaixão, agindo e curando. Hoje, 2020, Jesus continua curando as pessoas assim como fazia 2000 anos atrás. E para isso é fundamental cultivar diariamente a fé e não desanimar e não desistir nunca, como a mulher do nosso texto também nos ensinou. Que esta reflexão, que esse texto possa nos orientar em nossa vida de fé, que possamos, assim como aquela mulher, fortalecer, ter uma fé firme, uma fé forte para vencermos todos os obstáculos da nossa vida. Que Deus assim nos ajude hoje e sempre. Amém. Em resposta a essa palavra, queremos confessar a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna.